Mais uma vez estamos substituindo os nossos professores titulares Renato e Cristiane Cardoso, que estão de viagem. E prometemos trazer uma aula bem especial. É verdade que os opostos se atraem, mas até que ponto isso funciona no casamento? Nós conhecemos muito bem esse tema. Gostos diferentes, personalidades diferentes, opostas até, diferença de idade. O que parecia ser o de menos durante o namoro, vira de mais no casamento. E se o casal não souber administrar essas diferenças, pode acabar se afastando, como aconteceu com o Roberto e Gislaine. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco mais da história do casal. No início, eles nem se notaram. Um ano depois, ele a pediu em namoro. Ela, 1,70 m de altura e 19 anos. Ele, 27 anos de idade e 1,63 m. As diferenças de tamanho e de idade jogaram contra o Roberto. Mas com muita insistência, ele conseguiu conquistar o coração da Gislaine. E a história de amor começou. Em apenas 3 meses, já estavam casados. Mas mesmo antes de subirem ao altar, os problemas já haviam começado. Porque sabendo que vocês tinham tantas diferenças, Gislaine, vocês ainda resolveram se casar? Então, acredito que foi pela falta de maturidade nossa mesmo, né? Pelo fato de nós sermos muito novos, né? E a gente sempre acredita que no final o amor ele vai superar todas as diferenças. Eu sempre fui assim, mais agitada, mais do tipo, missão dada é missão cumprida. Ela é um rolo compressor, eu sou o barco à vela. Então aquilo acabava me irritando e aí que geravam as brigas. Como eu queria casar com ela, não queria que deixar a oportunidade passar, então eu tinha que contornar a situação. Já na lua de mel vocês se desentenderam, né? No caso de um motivo bobo, daí a gente já brigou no quarto. E aí ele falou, olhou assim pra mim bem bravo, né? Se fosse pra você me tratar desse jeito, por que você casou comigo? Eu já falei, meu Deus, o que eu fiz? Ela acordou de manhã, daqui a pouco eu vi lá chorando, queria a mãe. Isso ela não contou, né? Queria a mãe. Eu falei, filha, agora, olha, a sua mãe tá bem longinho daqui. Entendeu? Agora é nós dois que vamos ter que se entender. Eu era muito de emburrada, daquela assim, qualquer coisinha já virava a cara. E ele que tinha que ir atrás de mim, porque se ele não fosse conversar comigo, acho que eu ficava o resto da vida sem falar com ele, de tão assim, turrona que eu era mesmo. Passamos anos assim, que poderia estar chegando a uma separação. A chegada do filho ressaltou ainda mais as diferenças entre o casal. Ele no início não queria, meio com medo, não sei o quê, mas no final, né, para me agradar, e acabou cedendo. Vocês concordavam na educação do filho? Ele sempre foi assim, um pouco mais severo, mais rígido, e eu já assim, né, mais mole. E muitas das vezes a gente discutia na frente dele, tipo, ele não queria que ele fizesse alguma coisa e eu deixava. Até o ponto de eu chegar e falar, olha, então você vai procurando tentar educar ele dessa forma para poder o quê? Há horas mais difíceis de poder tentar conversar com ele, que já foi ficando entendendo as coisas, né? Então eu sempre já fui atribuindo a ela isso daí. Pra gente não o quê? Para evitar conflito. Para evitar conflito aqui no relacionamento. Em 16 anos nós não conseguimos nos encaixar nos pensamentos assim em nada, então eu achei assim que não tinha mais jeito, que não, agora não dá mais certo, e eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria me separar dele. Então quando a gente saía eu já não pegava mais na mão dele, deixava ele de lado. Às vezes eu falava, não vai dar mão pra mim não, Então onde nós estamos aqui, ó? Aí eu cobrando, né? Falei, você é minha esposa. Ela estava chegando no momento que ia querer se separar. Aí começou a cair a ficha para eu poder o quê? Tentar reconstruir, né? O que de repente no período eu acabei não enxergando, né? Nós temos aqui o casal Roberto e Gislaine, sejam bem-vindos à Escola do Amor. Namoraram quanto tempo, Roberto? 3 meses. E casou rápido assim, Gislaine? Rápido assim. O erro clássico, tudo aquilo que a gente não orienta a fazer, né? Casar sem se conhecer e ainda pior, com pouco que se conheciam já brigavam o tempo todo.
Nós brigávamos muito mesmo, assim, por qualquer motivo, era motivo de briga. Principalmente se ele não fizesse a minha vontade, não fizesse qualquer coisa que eu pedisse pra ele demorasse pra fazer, já era motivo pra gente estar brigando. Vocês repararam essa diferença, né, no namoro. E mesmo assim insistiram e chegaram ao casamento, Roberto? Sim, porque eu já 7 anos, mais ou menos, né, procurando, analisando aqui e ali, e quando ela apareceu no meu caminho, né, eu não quis perder de qualquer maneira, então eu tinha que ir em frente. Então você pagou o preço do desespero, né, Roberto? Com certeza. Agora, a diferença de idade pesou? Pesou bastante, porque pelo fato de eu ser muito mais nova que ele, né, eu tinha já responsabilidade e tudo mais, mas eu sempre fui mais brincalhona, ele já mais sério, então às vezes eu queria brincar, ele ficava ali sério, então pesou bastante. Você esperava que ela tivesse mais maturidade, Roberto? O namoro, a gente foi ali se conhecendo pouco tempo, tudo, mas naquele desejo, né, de casar, de não querer perder a oportunidade com ela, eu tinha aquela expectativa que a convivência ia mudar. A gente ia se entender melhor na convivência. Quer dizer, quando nós nos casarmos, aqueles problemas e diferenças lá do namoro serão reparadas. É sempre assim, né? No namoro é tudo inho, né? Tudo no ele diminutivo. É só um pouquinho diferente de mim. Ele é só um pouquinho mais devagar. Ele é só um pouquinho chatinho. Ela é só um pouquinho mandona. É tudo inho, né? Tem um pouquinho de ciúme. E as pessoas já colocam no diminutivo, porque em outras palavras, elas não estão fazendo questão, né, dessas diferenças que, humanamente falando, são pequenas. No namoro é considerado pequena. Mas quando vai no casamento e chegam a um relacionamento mais sério, aí junta aquele problema pequenininho ou aqueles problemas pequenos do namoro, já com os problemas do casamento, e se torna um gigante, que foi o que aconteceu, né, Gislaine? Exatamente. Problemas que hoje nós olhamos e falamos assim, meu Deus, não é nada, né? Assim, e nós perdemos tanto tempo das nossas vidas brigando por motivos bobos, né? Que se nós já tivéssemos lá atrás tido até uma orientação melhor, nós não teríamos passado por nada disso, né? Conta a história aí da lua de mel. Como é que foi essa briga na lua de mel? E você queria mamãe? Que isso, Gislaine? Em plena lua de mel? Então, assim, nós chegamos no quarto, né? Aí a gente se preparou, tal, e eu sentei na cama e comecei a chorar. Aí ela começou a querer pedir a mãe. Eu falei, olha, sua mãe está um pouco distante daqui. O que aconteceu? Você se arrependeu do casamento? Não me arrependi, mas assim, eu sou filha única, né? Então, sempre ali junto com a minha mãe, de repente, cadê minha mãe? Não tinha mais, né? Ficou com medo? Aí eu fiquei com medo, fiquei desesperada, não sabia o que fazer, não tinha ninguém para conversar ali, para perguntar. E aí eu comecei a chorar, falei pra ele, eu quero a minha mãe. Ai, foi muito difícil. Sabe que, somado a essa questão da mãe, e também associado ao problema que vocês tiveram antes do casamento, normalmente isso acontece. Aliás, desde criança, a nossa mãe era assim. Quando nós nos machucávamos, a mãe dizia assim, não, quando casar, sara. Não é isso? Quem nunca ouviu essa frase? Depois, quando você casar, sara. Então todo mundo tem isso em mente, não, eu vou me casar e o problema vai ser resolvido. Só que na verdade o problema se agrava, porque se existem diferenças no namoro e problemas sérios no namoro, devem ser reparados para que quando chegar ao casamento, esse casamento seja estabilizado, né? E nada de minimizar as diferenças, a incompatibilidade, não. Tem que enxergar como é, nada de inho, não. É grande, está trazendo problema, brigas, como era o caso deles. Então, temos que resolver isso antes do casamento. Ou talvez nem vá chegar ao casamento, conforme for o caso. Mas o solteiro está na opção de escolher, né? Tem uma opção de escolha. E você, na lua de mel, pensou em se separar dele ou não? Já na lua de mel eu já pensei. Quando ele virou pra mim e falou assim, se fosse pra você ficar desse jeito,
por que você casou comigo então para me tratar assim, né? Aí eu falei, ai meu Deus, o que que eu fiz, né? E agora, como que eu vou resolver essa situação? Então ali já passou pela minha cabeça, né? E você, Roberto? E aí eu peguei e falei, olha, nós temos aqui uma vida pela frente, nós temos que procurando, a cada dia, a cada momento, procurando amenizar conflitos. O que foi mais no decorrer do período depois, a gente, por exemplo, não teve traição, não era porque de repente eu tinha olhos para outra mulher, ela tinha olhos para outro, nada disso. Era conflitos, às vezes, de pensamento. Às vezes eu queria alguma coisa, ela era contra aquilo. De repente ela queria alguma coisa, eu era contra aquilo. E aí surgia o quê? Aí surgiam os pequenos conflitos, né? Que acabavam, que às vezes dormindo à noite, um de um lado, outro do outro. E assim foi passando. No outro dia a gente conversava tudo, mas eram coisas que o quê? Como a onda do mar, né? Um momento amenizava as coisas, era mais tranquilo. De repente vinha de novo aquele turbilhão de novo. O que mais incomodava nela? O que ela fazia que mais incomodava você, Roberto? Olha, incomodava e se bobear incomoda. É deixar eu fora da lista de prioridades. Aí me pega, né? E como que você faz hoje, Gislaine, para deixá-lo no topo? Hoje ele está sempre em primeiro lugar, né? Tem que estar, né? Hoje eu aprendi isso, né? Então hoje nós aprendemos a lidar com as nossas diferenças. Que assim, pelo fato de eu ser mais agitada, eu sou mais... eu gosto de estar desenvolvendo projetos, de estudar, de trabalhar, cuido de várias coisas ao mesmo tempo. Ele também, só que ele é mais calmo, ele é mais no tempo dele, né? Então, assim, hoje eu aprendi a lidar com isso. Hoje eu sei que é bom ele ser desse jeito, porque, assim, ele me acalma, né? Ele traz pra mim aquela calma que eu preciso. De contrapartida, também, de vez em quando, eu dou um empurrãozinho nele, né? Porque até a gente aprender a lidar com essas diferenças, a gente, às vezes, acaba até querendo jogar tudo por água abaixo, né? Voltando então, Roberto, você aprendeu a tirar proveito então dessas diferenças no relacionamento? Com certeza, aí que foi que a gente conseguiu, né? Começar a sentar, dialogar, conversar, procurar entender, né? E tirar desse limão o quê? Uma limonada, para poder que o nosso relacionamento pudesse ter vida, fosse adiante, com felicidade. Queria que você falasse, Gislaine, um pouco do temperamento do Roberto. Ele é uma pessoa assim, calma, bem calmo, por sinal. Ele é uma pessoa também de realizar, tem projetos e tudo mais. Só que assim, no tempo dele, né? Ele é pacificador. Pacificador, isso, essa é a palavra. Então, isso acabou atrapalhando muito, porque eu já quero que faça as coisas, já sou do tipo fazer as coisas na hora, eu já sou realizadora, tá? Então, pediu pra fazer, tá feito, né? E é ali na hora, ele já demora mais, mas assim, hoje eu vejo que no final tudo que ele faz dá certo, mesmo com a tranquilidade dele. Eu acho que de repente, não vai dar, meu Deus, não vai dar tempo. Não, daqui a pouco ele vai e consegue realizar aquilo em tempo hábil. Ele critica o seu jeito de ser? Agora menos, né? Diminuiu já. Diminuiu bastante. E você, Roberto, houve críticas por parte dela? Sim, de a gente, ela, por exemplo, querer mais as coisas, né? Na agilidade rápida, e eu mais um pouco cauteloso. Mas enquanto vocês estavam ali, sem saber como fazer, como agir, parecia impossível dar certo? Tinha esse pensamento, passava esse pensamento, mas também uma ideia, um pensamento positivo de que isso não ia chegar a um fim para causar uma separação. Vocês discordavam a respeito de filhos? No começo, né, eu ficava ainda do início do casamento, eu ficava um pouco assim, porque eu já estava também com uma idade ali, mas ela sempre chegava, né, e falava, olha, já está no momento, né, já passou nossa lua de mel, isso, aquilo, mas eu era um pouquinho mais cauteloso nisso. Você queria? Eu queria, porque minhas amigas estavam tendo filhos e eu também queria ter filhos. Já foi assim uma outra imaturidade da nossa parte, né? Não, eu quero ter filho porque estão tendo filho, então eu quero. Assim, nós não olhamos na época, né, situação, nossa condição, que nós
estávamos somente com 1 ano de casados, quando eu resolvi engravidar. Então, assim, brigando e tudo mais. Então, nós não olhamos para nada disso. Essas diferenças não atrapalharam na criação do filho? Foi meio complicado, porque eu tenho um jeito, assim, um pouco mais carinhoso, né? E ele já um pouco mais sério. Então a gente discordava. A criação dele foi mais conservadora, né? Sempre ali que tinha que ser daquela forma. E a minha já era um pouco diferente. Mas aí entra também a questão da diferença de idade, né? Isso, porque exatamente. por conta disso vocês viam de uma forma muito diferente e foram criados de forma diferente também. Isso, exatamente. Até na parte de estar brincando com o nosso filho, eu era mais criança, então a gente brincava, pulava, rolava no chão, pulava por cima dele, e daí ele ficava vinha brincar bravo. comigo, daí. Ele vinha brincar comigo, eu já estava um pouquinho cansado, né? Mas eu brincava 10 minutos, 15 minutos, depois não aguentava mais, né? Tentava, né, um pouco. Pelo menos tentava. Ninguém melhor para falar a respeito do que o Matheus, que é o filho do casal. Matheus, você percebia a diferença entre seus pais? Quando eu fui crescendo e entendendo mais as coisas, eu percebia um pouco. Aí quando eles brigavam, assim, às vezes eu dormia chorando, ou às vezes quando eu tava, tipo, assistindo, colocava fone pra não ouvir eles. E era muito chato, né, pra quem é pequeno, assim, ver o pai e a mãe brigando já cedo. Era muito ruim. E às vezes eu e ela, às vezes ia brincar com ele, pular em cima, assim, quando eu era pequeno, e ele brigava, ele não queria. Porque acho que ele tinha que trabalhar cedo, daí ele começava a gritar com a gente, daí nós saía e ela falava comigo, né, que ele só tava brincando, mas eu entendia que ele tava bravo e não queria. Quando eu cresci, comecei a entender, aí ela começou a falar que ia separar, aí eu fiquei muito triste, eu falei pra ela que se separasse eu não ia querer ficar com ninguém, porque se eu ficasse com ela, ele ia ficar triste. E eu não queria ficar um mês com um, uma semana, um exemplo, com o outro, eu não queria. E quando você viu que eles começaram a se entender melhor? Aí a gente começava a brincar mais, saía bem mais, eles ficavam juntos, aí eles se abraçavam, tudo. Agora eles estão felizes. Quer dizer, o filho de olho no casal, né? Ele tem ciúmes de vocês hoje? Ele tem muitos ciúmes. Desde pequenininho ele sempre teve ciúmes da gente. Mas você não acha que de repente foi uma insegurança que surgiu nele por conta dessa instabilidade? Porque ele nasceu num lar desestabilizado. Então vocês estavam sempre em discordância. E uma criança percebendo isso vai se sentir insegura, né? Não é o caso mais hoje, mas o que vem desde pequeno, como você colocou? Foi, exatamente. Com certeza esse era o motivo, porque ele sempre via... A gente tentava não demonstrar, né, que a gente brigava, mas ele foi crescendo e ele foi percebendo, né? Então, como ele convivia mais tempo comigo e eu tinha mais esse lado criança, esse lado assim, né, de ser... Então, ele acabou até tomando um pouco mais o meu lado, tomando partido pra mim do que pro pai dele. Então, foi uma coisa assim que interferiu bastante também na educação dele. Quando você tomou a decisão de se separar, foi você ou foi você, Roberto? Foi ela. Foi eu. E você viu que estava fazendo a coisa errada? Como é que foi esse despertamento? Quando que a ficha caiu, na verdade? Então, foi quando eu já estava assim num ponto em que eu não aguentava mais, eu estava sufocada devido a tantas coisas que estavam acontecendo, né? E ele cobrando de mim que eu só trabalhava, que eu não queria sair, que eu não dava atenção para ele, que eu não fazia mais nada. E aquilo começou a me sufocar, então eu comecei a me sentir melhor estando trabalhando fora de casa do que dentro de casa. E como você lidou com isso, Roberto? Então, aí a gente, o quê? Chegando nessa situação dela me colocar, né, no cheque da separação, aí eu falei para ela que eu não aceitava, e aí a gente procurou de todas as maneiras buscar ajuda, né, para poder reverter a situação. Mas antes dela pedir a separação, você percebeu que estava indo por esse caminho? Sim, deu a entender, por causa que tudo que eu ia, de repente, procurar ela, fazer alguma coisa, mesmo eu ia dar um presente para ela, ela até recebia, mas eu percebia nos olhos dela que não vinha com aquela alegria. E você tentava reconquistá-la? Com certeza, tentava. E aí, Gislaine, nem com ele tentando você reagia?
Então, ele tentava, né? Mas ele tentava da maneira dele, né? Que ele achava que era a maneira certa. E não era bem aquilo que eu queria. Eu queria atenção da parte dele. Assim, ele sempre procurou fazer as minhas vontades. Só que atenção ele não dava. Ele também trabalha muito, então ele ficava a maior parte do tempo fora. Teve vezes, tipo, finais de semana em que eu ficava em casa e ele saía. E aonde ele ia, ele até poderia me chamar para ir junto, só que ele não me chamava. Então aquilo foi chegando numa situação em que eu parei, eu falei assim, bom, eu acho que daqui não tem como ficar pior. Então essa eu acho que é a hora de realmente cada um tomar seu rumo, né? Cada um ir para um lado. Como vocês resolveram? Então quando chegou no momento da separação, realmente teve um domingo, foi um domingo à tarde, em que eu chamei ele, falei, olha, não dá mais, é melhor a gente parar por aqui. Então, assim, naquele momento, conversando com ele, eu vi que realmente aquele amor que eu achei que não tinha mais, que tinha acabado, né? Naquele momento eu vi o quanto eu ainda amava ele. Né, porque eu falava e chorava e até dizia assim para ele que ele tinha que encontrar uma pessoa que fosse fazer ele feliz, porque eu não era capaz de fazer ele feliz. Então, naquele momento, nós fomos buscar ajuda, né? E desde então, nossa, tudo mudou. Hoje o relacionamento é outro, Roberto. Com certeza. Hoje ela me dá atenção, me dá carinho, né? Tem sempre o quê? Ela pode fazer tudo o que ela quer fazer, mas em tudo eu percebo também que ela sempre está lembrando de mim, né? Sempre está aí mandando mensagem, né? E quando a gente se encontra depois de um dia de trabalho, com alegria, com felicidade. Então, a cada dia tem o quê? Tem prosperado. Hoje vocês aprenderam a viver com as diferenças um do outro. Ou essas diferenças sumiram? Não. Hoje as diferenças continuam, só que nós aprendemos a lidar com essas diferenças. Então hoje eu aprendi que para fazer ele feliz, eu também tenho que estar feliz, né? Eu cobrava dele carinho, atenção, amor, mas eu também não dava, né? Então, a partir do momento em que eu mudei, né? Porque o engraçado foi isso. Na realidade, ele não mudou. Quem mudou fui eu. Então, a partir do momento em que eu mudei, então eu comecei a perceber nele tudo aquilo que ele já fazia para mim, mas por causa das diferenças, eu não conseguia enxergar. Os opostos não atrapalham mais. Com certeza não. Hoje só ajuda. É engraçado isso, porque são fases, né? Num primeiro momento, os opostos atraem. Aquilo que você não tem e que você enxerga na outra pessoa é atrativo, é bom, você quer. Depois do casamento, vira um terror, vira algo que você pensa que não vai nunca conseguir superar. E depois da sabedoria e do aprendizado, voltam a gostar ter lua e de mel. aprendem a tirar proveito. Muito bacana. O que vocês diriam para as pessoas que hoje estão enfrentando o mesmo problema? Olha, eu falo para elas que elas têm que aprender a lidar com as diferenças, elas têm que procurar ajuda, porque às vezes uma palavra que é dada, uma orientação, um conselho de alguém que é mais experiente, de repente de alguém que já passou pelo mesmo problema, assim ajuda. No nosso caso, foi uma palavra que foi dada, foi o que mudou nossa situação. Realmente, os opostos se atraem sim, e tem que ser diferente, né? Porque imagina duas pessoas que são, né, assim, calmas. Nossa, eu acho que seria um tédio a vida, né? Duas também que são muito agitadas, 220, assim, sai faísca. também eu acho que não daria certo. Então precisa realmente ser diferente para um poder complementar o outro. Olha, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui na Escola do Amor.